voz tão perfeita, como é que tu tá? No vídeo de hoje a gente vai montar um kit de pincéis básico pra quem é iniciante da maquiagem, mas todo mundo que é iniciante vai precisar dos pincéisinhos ali, um ou outro. A gente vai montar um kit básico, baratinho, que você vai conseguir usar e vai conseguir fazer também com que os pincéis sejam multifuncionais, porque o pincel não é feito pra uma única coisa, gente. A gente consegue reutilizá-los sim, então no vídeo de hoje tu vai aprender isso também. Além disso, eu vou te indicar a marca de pincéis que eu sempre uso, as esponjinhas que eu uso. Já tem vídeo aqui no canal montando o seu kit básico de automaquiagem, tá? Então todos os produtos que são necessários pro seu kit eu coloquei nesse vídeo. Então depois que tu assistir esse, corre pra assistir o outro, porque aí tu já junta o combo e compra teus pincéis e as tuas maquiagens que tu vai precisar. Deu uma vontade de passar um gloss aqui, eu vou passar, tá? Não gostei. Agora sim tá melhor. Bora pro vídeo. Bora começar com os pincéis que você realmente vai precisar. Eu tenho muitos pincéis, a maioria são da Macrylan, tá? Então é uma marca muito boa de pincéis, eu gosto, os preços são acessíveis e os pincéis são de qualidade. Então eu indico muito os pincéis da Macrylan. Na Shiglam também tem muitos pincéis, inclusive eu tenho 2 aqui da Shiglam e eles são muito macios, eu gostei, adorei a qualidade. O primeiro pincel é esse daqui, o W501. Nem todos vai ter a numeração, tá? E você pesquisa pelo nome do pincel, mas nem todos vai ter a numeração porque já são pincéis mais antigos e ele acaba se apagando aqui a numeração. Esse pincel aqui é bem interessante. Eu ia indicar só o língua de gato, mas se tu tiver um kabuki também é muito bom. Ele serve pra aplicar corretivo, pra aplicar base, entendeu? Fica um acabamento bem bonito e profissional. E aí, tu tendo um, que é os dois, já é perfeito. Tu quiser usar isso, tu usa. Tu quiser usar esse, tu usa. Pra que tu vai usar esse? Pra aplicar base, e depois dar acabamento com a esponjinha. Tu também vai usar pra aplicar corretivo. Tu também pode usar pra aplicar contorno e depois esfumar. Tu pode usar, principalmente também, pra aplicar primer. Eu uso dessa forma, eu estico a pele e aplico o primer pra dentro dos poros. Então eu sempre faço com o pincel língua de gato, que é com ele que funciona. E esse maior é o melhor pra isso, tá? A maioria dos pincéis que eu vou te mostrar aqui, eles estão sujos, as esponjinhas estão sujas. Por quê? Porque a gata se maquia muito, né? Então é difícil pegar meus pincéis, minhas coisas limpas. Quando eu lavo, já é pra usar de novo. E é importante deixar claro aqui pra você que você precisa lavar os seus pincéis pelo menos uma vez na semana, tá? Pra deixar eles limpinhos ali, porque o pincel, as esponjinhas, eles são ali um objeto pra compartilhar bactérias. Então se você tá usando ali no seu rosto, tá deixando lá, aí ele cria fungos, essas coisas todas. Então ele pode causar acne na sua pele, piora a oleosidade. E assim, só vai de mal a pior. Isso aí é o leve que ele pode causar, tá? Então deixa sempre os teus pincéis, esponjinhas limpos. Assim, usou uma semana, lava e deixa limpinho o final de semana lá, depois você usa novamente, tá bom? Essa esponjinha é a que eu uso, ela é da Dalla e é a minha esponja favorita, por isso que eu vim mostrar ela hoje. Inclusive eu usei ela hoje, por isso que ela tá toda sujinha, ó. E eu usei ela, eu amo essa esponja. Ela é um formato de manga, tá vendo? E eu tenho 2 dela, ela é da Dalla, como eu já falei. E aí eu não sei o preço dela, não lembro, não sei ao certo, mas é a esponja melhor de todas, assim, o acabamento fica perfeito, ela é muito fofinha, se molhar ela, deixar ela úmida, ela cresce, fica maior. Então assim, é perfeita essa esponja, eu indico muito. Pra aplicar o pó, eu uso essa esponja aqui, ó, que é essa esponja nesse formato de fatia de pizza, né, você encosta, coloca os dedos aqui, ó, pega o pó e tchucu tchucu tchucu. Ela é de veludo, ela é da Shiglam, gente, olha, focou agora, tá vendo? Ela é de veludo. E ela é perfeita pra aplicar pó. Inclusive, também serve pra aplicar base, produtos cremosos. Se você quiser, que é uma nova técnica também das gringas. Eu já testei e funciona, mas eu prefiro essa daqui. Eu comprei na Shiglam um pacote com milhares, sabe? Acho que vai fazer 1 ano que eu comprei e elas estão aqui ainda intactas. Próximo pincel que você vai precisar é um pincel para pó. E esse pincel para pó, a gente consegue usar ele pra aplicar base. Que eu amo essa técnica, né? Que é a técnica da Mary Phillips. Então você consegue aplicar base assim com ele, com esse pincel fofão. Fica mais leve, fica mais bonito, fica mais suave e aplica super rápido. E você também consegue aplicar pó e remover o pó. Então ele é um pincel indispensável, necessário, que você vai usar muito e que também pode ser multifuncional, como eu já falei. Ele é assim, ó, bem fofão. O meu tá sujinho de base, ó, tá vendo que eu usei pra aplicar base no rosto. Eu gosto muito dessa técnica. E aí quando você usa a base, ó, ele fica bem mais sujinho, tá vendo? Porque o pó não suja tanto, mas a base, ela gruda bem no pincel. Aí você tem que lavar bem direitinho pra ele não ficar desse jeito, tá? Aí ele vai ficar mais soltinho. Esse pincel aqui é de um kit da Macrylan, do kit Diamonds. Ele é assim, tipo, estilo diamante. E veio vários pincéis. Eu comprei esse kit faz um tempo e os pincéis estão aqui muito bons ainda. A única coisa que acontece de vez em quando... Aqui esse aqui não tá saindo, ainda bem. Mas às vezes sai isso daqui. Mas é normal acontecer isso, eu acredito, porque o pincel já tem anos, né, gente? A gente lava, ele molha e tal. Mesmo que tenha cuidado, eu tenho muito cuidado pra não molhar o cabo, né? Porque pode compartilhar mais bactérias ainda, pode apodrecer o cabo. Mesmo assim, acontece que depois de um tempo ele descolar. O próximo pincel é um pincel chanfrado. Ele é assim, ó.
descidinho, tá vendo? Ó, tu vai lá e pesquisa pincel chanfrado, que vai aparecer. Esse é o chanfrado grande, tá? Que é pra fazer o contorno do rosto. Ele encaixa perfeitamente, ó, pra tu fazer o contorno. Tá vendo? Então, se tu prefere usar contorno cremoso, não precisa desse pincel. Tu espalha com a esponjinha mesmo, que vai dar perfeito. Mas se tu gosta de usar contorno em pó, tu vai precisar desse pincel pra espalhar bem o contorno e ele espalha perfeitamente. Também é desse kit de diamantes, né? De pincéis de diamantes, da Macrylan. Mais uma vez, se tu costuma usar o contorno em pó, tu vai precisar de um pincel chanfrado menor. Assim, ó. Tá vendo que ele é menorzinho? Ele é pra fazer o contorno do nariz. Então ele é perfeito. Esse pincel aqui é perfeito pra fazer o contorno do nariz, tá? Se tu faz contorno cremoso, tu pode usar a esponjinha. Mas se tu acha que fica difícil, tu compra o pincel pra espalhar também o contorno cremoso do nariz, que ele é mais preciso. E ele também é da Macrylan. Esse vídeo não é patrocinado pela Macrylan e nem é uma parceria com a Macrylan, tá, gente? Mas bem que poderia ser, né, Macrylan? Eu tenho muitos pincéis, a maioria deles mesmo, como eu falei pra vocês. Agora vamos de pincel pra blush, pra aplicar o blush assim, ficar babado. O pincel pra blush é um pincel cônico, tá vendo? Como ele é? Ele é formato cônico e ele é bem levinho, ó. Tá vendo? Ele é bem levinho. Também não tem numeração, já apagou. Também é da Macrylan e eu uso muito ele, porque ele aplica perfeitamente. Olha isso aqui, ó, pra aplicar blush. Perfeito, perfeito. E aí, tu não precisa de pincel de iluminador, tá? Porque o pincel de iluminador é um pincel cônico menor. E agora vamos para os pincéis que a gente vai precisar pra fazer os olhos, a sombra, né, nos nossos olhos. Você pode achar que você precisa de 1 milhão de pincéis, né? Porque a gente vê os maquiadores usando muitos pincéis, mas é porque eles fazem técnicas variadas. E o maquiador, ele precisa de mais precisão ali, então fica tranquila, porque pra fazer sua automaquiagem você não precisa tanto pincel assim. Eu vou te indicar apenas 2 pincéis, que são os que eu mais uso. Eita, foca aí. Tá vendo? É um pincel de esfumar mais fofinho e um pincel de esfumar mais fininho, com mais precisão. Com esse pincel você consegue depositar a sombra e esfumar. E se precisar esfumar mais, você pode usar essa daqui e fazer um esfumado mais preciso, mais perfeito, ali num espaço menor. Então esses 2 pincéis aqui já são perfeitos pra você. Os 2 também são da Macrylan. E não tem numeração, esse aqui é da coleção Diamonds. E esse aqui não tem mais numeração, porque eu uso muito. Já saiu tudo. Se tu é uma pessoa que gosta de corrigir o batom, gosta de corrigir o delineado, gosta de corrigir a sobrancelha, né, delimitar ali, fazer esse tipo de coisa, fazer um cut crease, tu vai precisar de um pincel língua de gato menor, que é esse pincel aqui, ó. Então esse pincel língua de gato que é menor, ele tem mais precisão e tu consegue fazer cut crease e recortes. Então aqui, por exemplo, essa sombra ficou um pouquinho torta aqui. Então se eu quiser eu posso vir com corretivo e fazer um recorte aqui com ele, pra ficar ainda mais certo. Mesma coisa com delineado, mesma coisa com batom. Se eu borrar, se ficar um pouco torto, eu venho corrigindo com esse pincel. E a mesma coisa a sobrancelha, pra delimitar ela e dar uma corrigida se eu fugir ali do desenho dela. Então esse pincel aqui é muito bom pra fazer correções e também pra fazer cut crease, aplicar corretivo aqui na pálpebra. Ele é assim, multi-uso, serve pra muita coisa. A numeração do meu, B105, tá? É um pincel para sombra da Macrylan. Próximo pincel que tu vai precisar é pra fazer a sobrancelha. Se tu gosta de dar uma preenchida na tua sobrancelha, tu vai precisar de um pincel assim, ó, que é esse pincel chanfrado, tá vendo? E ele é bem pequenininho, então ele é perfeito pra você desenhar a sua sobrancelha, também dá certo pra fazer delineado, dá certo pra aplicar batom, então é muito multiuso ele. Porém, eu prefiro ele só pros olhos mesmo do que pros lábios, porque é um pouco mais difícil usar ele nos lábios. E tem um pincel da Macrylan que ele vem com esse lado do pincel e vem com esse lado aqui, ele vem com a escovinha dessa assim, ó. Então ele é um pincel 2 em 1. Então eu indico comprar ele. Eu tenho o meu, mas ele já tá tão velhinho que caiu a escovinha. Então eu comprei várias escovinhas pra usar ela separada mesmo. Mas é bom tu ter esse pincel porque ele é 2 em 1. Já vai ser prático pra ti. E você sempre vai precisar pentear a sua sobrancelha. Pode ficar tranquila que você vai precisar. Porque quando a gente aplica a base que a gente vem penteando a sobrancelha, ela já tira o excesso de base ali de pó e já deixa a sobrancelha na cor normal. E também pra deixar a sua sobrancelha mais certinha e pra esfumar o gel de sobrancelhas que você aplicar ou a sombra, ele ajuda muito pra esfumar e ficar mais natural. Então tu vai precisar disso daqui. Se tu não encontrar o pincel duplo, tu compra elas separadinhas assim. E por último, tu vai precisar de um pincel para os lábios, pra tu conseguir desenhar teus lábios, aplicar o batom melhor, né? Ao invés de usar só o pincel do batom, um pincel perfeito pra isso é esse daqui, que é o pincel para lábios. É W111 a numeração dele. Ele é bem fininho, ó. Tá vendo? E ele encaixa perfeitamente. Nos lábios você consegue desenhar perfeitamente. Espero que tu tenha gostado das dicas e já monta o teu kit de pincéis pra se maquiar e arrasar com os truques e dicas que eu já ensino também aqui no canal. Não esquece de se inscrever e deixar o like se tu gostou desse vídeo. E além disso, me segue lá no Instagram e no TikTok, @geismarianags. É o mesmo @ nas duas redes. Lá também tem muitos truques e dicas de maquiagem.
Um beijo, minha horrorosa tão perfeita. Até o próximo vídeo e fica com Deus.